já contei por aqui no YouTube, contei também lá no blog, em algum lugar você vai encontrar, e se eu conseguir eu deixo os links aqui na descrição desse vídeo, que a Abigail fez a frenectomia, que é o procedimento para cortar o freio da língua, na verdade, para soltar aquela língua presa. E no meu caso era o posterior tongue tie, que é uma língua presa posterior que passa tranquilo nos testes comuns do Brasil de maternidade. A Abigail passou no teste da linguinha na maternidade, passou pelo pediatra que eu pedi para conferir, e ela falou, não, a língua tá maravilhosa. E aqui nos Estados Unidos eu fiz a avaliação e descobri que ela tinha ainda assim um tongue tie lá posterior, que prejudicava a movimentação dela, levando até o neuropediatra, aos 2 meses, falar que ela era hipotônica, pediu uma série de exames, ressonância, ecografia, eletrocefalograma, tudo descartou qualquer problema no cérebro, porém ela tinha um desenvolvimento motor atrasado por causa da língua presa e também por causa da hipermobilidade, que esse é um assunto de um outro vídeo, fica aí ligado que em algum lugar nesse YouTube você vai encontrar, se não, também tem os links aqui na descrição para o blog com textos que eu explico mais sobre isso. Mas voltando à língua presa, a Abigail é uma criança antes da frenectomia, do release do tongue tie, e depois. Não adianta, eu falo isso em detalhes aqui em outros vídeos aqui no canal, ela mudou drasticamente da água para o vinho em poucos dias, foi uma mudança bem crítica e importante, e por isso que eu falo que a gente tem que investigar, ir atrás e ler mais sobre os assuntos. E eu tô falando porque eu só fui atrás porque alguém falou para mim primeiro. Porque alguém me contou sua própria experiência e eu pude descobrir que isso era um impeditivo aí na vida da minha filha. Então, por isso que eu tô compartilhando, porque talvez possa ser o seu caso também. Não estou dizendo que isso é necessariamente o tongue tie, tá? Ou língua presa posterior ou não, mas eu vou relatar aqui alguns sintomas que tanto a especialista que me atendeu relata sobre o tongue tie, sintomas de língua presa, quanto alguns sintomas que as mães do grupo qual eu faço parte compartilharam. Primeiro, os sintomas que eu, a minha amiga e outras mães do grupo relataram antes do release do tongue tie, antes da frenectomia, e viram melhoras depois. Limitação de movimentos. A criança parecia sempre tensa. Inclusive tem um negócio chamado torcicolo neonatal, será? Congênito. É como se a criança tivesse um problema, um torcicolo, ela nasceu com torcicolo, digamos assim. E o pescoço está sempre tenso. Alguns casos, a quiropraxia ou a terapia manual, a fisioterapia consegue liberar esse bebê. Em alguns não, em alguns ele está relacionado ao tongue tie. Então as mães relatam que a criança não gostava de ficar na cadeirinha do carro de jeito nenhum. A criança tinha muita dificuldade no tummy time, que é aquele posição de barriga para baixo. Eu relatei, tem link aqui pro blog que mostra fotos das crianças que não ficavam no tongue tie e depois finalmente conseguiram sustentar a cabeça depois da frenectomia, que foi o caso da Abigail, inclusive. Então, limitações de movimento em geral. Mas o que é mais comum no bebê é notar sintomas relacionados à amamentação. Por quê? Porque é basicamente o que o bebê faz, né? Então a gente vê esses atrasos motores no bebê bem pequeno, que foi confundido com hipotonia no caso da Abigail, mas a gente também consegue ver alguns sintomas relacionados à amamentação. E são eles: muito gás, cólica e refluxo, porque está ingerindo muito ar. A criança não consegue fazer a pega direito e manter essa pega forte o suficiente. Eu sempre conto que a Abigail, ela mamava, mas ela não fazia força. Então, o meu leite, ele não descia porque ela não sugava o suficiente para ele vir, sabe? Era um ciclo aí muito difícil. Esse é um sintoma que a mãe geralmente sente. O leite não produz o suficiente e quando produz, a criança não esvazia o seio. Então, a criança fica muito tempo mamando e ela fica exausta e dorme antes de conseguir se saciar. Então, também pode ser que a criança fique muito irritada durante a amamentação, porque ela não está conseguindo sugar, não está conseguindo se saciar. Ela tem longos períodos de amamentação e mesmo assim continua com fome. A mãe percebe que o leite não é suficiente, ou se ela tem uma produção natural excessiva, é em excesso mesmo, que a criança não toma tudo aquilo que ela produz. Aquela pega, ela não faz o vácuo necessário, então a criança começa a perder essa pega muito rápida, muitas vezes ao longo da amamentação, então ela precisa volta e meia voltar para o seio, às vezes ela para respirar pela boca, às vezes também essa criança tem acúmulo de leite na beirada da boca enquanto mama, porque o leite está vazando. Essa criança também ela pode babar demais, a Abigail babava assim um absurdo, muito mais. Parecia que ela já nasceu com dentes nascendo, porque ela babava muito o tempo todo. A criança faz muito barulho de clique enquanto ela tá mamando, muito.
A Abigail fazia isso na mamadeira, então é comum a criança também não ganhar peso suficiente ou perder peso, porque ela não está se alimentando adequadamente. A criança fica irritada, como eu falei, não fica satisfeita e, como consequência disso, a mãe pode sentir muita dor para amamentar, mastite pode acontecer, o seio, o mamilo fica ferido, machucado com muito mais frequência e muito mais intensidade por muito mais tempo. Então, esses são alguns sintomas que podem estar indicando que a criança precisa aí de uma avaliação de um tongue tie. Eu não conheço no Brasil pessoas que fazem. Se você conhece gente que entende sobre posterior tongue tie, freio da língua posterior, que fazem a frenectomia, nós fizemos a laser e eu percebi que o pessoal que fez a laser tá mais satisfeito do que o pessoal que fez com a tesoura, mas tudo bem, a tesoura também é uma solução. Se você conhece gente que faz no Brasil, que fala sobre isso, deixa nos comentários que você pode ajudar alguém. Eu aqui nos Estados Unidos fiz no East Berlin Smiles, mas se você está nos Estados Unidos, eu sugiro que você entre nos grupos de tongue tie no Facebook, porque as mães compartilham aí as experiências de sucesso e os lugares onde elas fizeram a frenectomia e pode ajudar você aí, ok? Um beijo grande e até mais.